Uma boa noite a todos. Nós vamos neste momento ministrar a palavra do Senhor e eu creio que Deus vai falar ao teu coração. E hoje eu quero falar sobre, o tema da mensagem de hoje é: bom que o homem não esteja só. Muitas pessoas elas começam a se frustrar com pessoas, com amigos, até com família, e acaba se afastando de tudo e vivendo uma vida só. Mas a palavra de Deus ela nos dá um conselho quanto a isso. E esse conselho está aqui em Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9, que diz assim: melhor são dois do que um, porque tem melhor paga pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas o só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Esse texto, ele vem nos falando sobre a questão de não estar só. E a primeira coisa que o escritor aqui de Eclesiastes ele fala é que dois trabalhando juntos, eles têm melhor paga do seu trabalho. E a gente vê isso até mesmo no casamento, quando o casal trabalha com o mesmo propósito, quando o casal trabalha no mesmo objetivo, e eles trabalham juntos para alcançar uma casa, para comprar um lote, para comprar um carro. Como que aquilo dá certo? Como que é bom os dois trabalharem pelo mesmo propósito. Mas esse texto eu já usei ele muitas vezes em casamento, mas ele vem falando de duas pessoas que andavam juntos. Ele não está falando só para o casamento, mas ele está falando também na vida diária. E na igreja nós aprendemos a andar juntos. Na igreja nós aprendemos a conviver com pessoas. E sabemos que lidar com pessoas muitas das vezes não é fácil, mas é necessário. O ser humano ele não nasceu para andar sozinho. Ele nasceu para viver em comunidade, ele nasceu para viver em família, ele nasceu para viver entre amigos. E nós precisamos de amigos. E aquele que não tem amigos, ele tem dificuldade de perdão, ele tem dificuldade de aceitar o erro dos outros, mas ele não consegue perceber que ele também tem erros e tem dificuldades. Então, quando a palavra fala aqui sobre dois trabalharem com o mesmo propósito, quantos amigos nós vemos bem-sucedidos em empresas, em negócios, que começaram com uma amizade, com um companheirismo e estão juntos por anos? E nós sabemos que isso é uma verdadeira amizade. Uma amizade onde o outro tem coragem de falar a verdade com o outro, onde o outro tem coragem de mostrar os defeitos do outro. E isso é ser amigo. Amigo não é aquele que toda vez que você erra, ele passa a mão na tua cabeça. O amigo é aquele que mostra o teu erro e fala: você está errado e você precisa consertar. E nós precisamos de pessoas assim do nosso lado. Nós precisamos de viver como igreja, como amigos. Lá em 1 Coríntios 12, o Senhor nos fala da igreja como um corpo. E o corpo ele tem muitos membros. E cada membro tem a sua função. A mão tem a sua função, o dedo, a unha, os olhos, o ouvido. Cada parte do seu corpo tem a função, e Cristo nos compara como o corpo e ele o cabeça, aquele que direciona todas as coisas. E nós como igreja temos que aprender a viver como esse corpo. Porque se eu pegar esse dedo meu aqui agora e cortar ele, e colocar dentro de uma gaveta ali, daqui uma semana eu voltar, ele vai estar podre, fedendo. Mas se ele estiver ligado aqui, ele permanece sadio, com saúde e com seus movimentos. E assim é todo aquele que está ligado no corpo. Então eu não posso andar só, eu sempre tenho que ter alguém comigo. E aqui fala que tem a melhor paga do seu trabalho, mas fala também sobre cair. Na vida, muitas das vezes nós caímos. Na vida, nós sempre precisamos de alguém que nos levante quando nós caímos. E aqui fala: se um cair, o seu companheiro o levanta. Ai daquele que estiver só, quem o levantará? Eu lembro de uma situação em que
Eu estava no sítio de uma pessoa conhecida. E eu já estava indo embora e eu escutei alguém gritando. Tinha uma pessoa trabalhando ali, eu escutei alguém gritando. E eu falei assim, o que está acontecendo? Desci do carro e fui procurar quem é que estava gritando. E quando eu cheguei, tinha um rapaz caído dentro do tanque. E ele estava enfermo, ele estava doente, muito fraco. Eu estendi minha mão e tirei ele de dentro daquele tanque. E se eu não estivesse por ali? E se ele não tivesse pessoas à sua volta? Ele teria morrido naquele dia, porque ele caiu debilitado, fraco, dentro de um tanque. Sabe, irmãos, às vezes a gente precisa de uma mão, às vezes a gente precisa de um amigo, às vezes a gente precisa apenas de conversar, abrir o nosso coração, ter alguém que a gente possa compartilhar a nossa vida com ele, ter alguém que a gente possa conversar com essa pessoa quando temos dificuldade. E às vezes a gente vê as pessoas se afastando. Nesse tempo de pandemia está sendo um tempo muito difícil para aqueles que ficam só, estão acostumados com a família todo final de semana na sua casa, principalmente os idosos, e eles estão sofrendo porque a família não está se reunindo. Por quê? Porque aprenderam a viver em família. Todos têm defeitos, todos têm dificuldades, uns falam demais, outros falam de menos, uns falam algumas coisas que não agradam, mas a gente aprendeu a viver junto. E eu aprendi a viver na igreja, eu aprendi a compartilhar minha vida com a igreja. Na verdade, eu vivo mais com a igreja do que com a minha própria família. E a gente entende que isso nos faz falta. Amigos, pessoas que estão perto de nós, pessoas para compartilhar nossas vitórias. Irmão, a melhor coisa é quando você alcança alguma coisa, você alcança uma vitória e você tem amigos para compartilhar daquela vitória. Como aquela mulher que eu preguei outro dia, que perdeu uma dracma, e quando ela achou, diz a palavra, ela chamou as vizinhas e as amigas, e disse para elas, vamos se alegrar comigo, porque eu achei a minha dracma que eu tinha perdido. O homem só se torna vulnerável. E tem uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, é a do bom samaritano. Diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão de salteadores. Ele estava só. Os salteadores viram que ele estava só. Eles bateram nele, roubaram tudo que ele tinha e o deixaram no chão meio morto. E se não fosse o bom samaritano que passou por ali e tivesse tido misericórdia dele, ele teria morrido naquela beira de caminho, porque ele estava só. Mas quando o companheiro o achou, quando alguém teve compaixão dele, o colocou sobre a sua cavalgadura e o levou para uma hospedaria, cuidou dele, curou suas feridas, pôs vinho e azeite nas suas feridas, cuidou dele, pagou um denário ali para que aquele homem da hospedaria continuasse cuidando dele. Alguém se compadeceu, ele teve alguém que foi mais do que um amigo, foi mais do que um irmão. Hoje estava conversando com uma vizinha, ela falou assim, que tem um amigo deles que sempre vai na casa deles e ele é mais do que um amigo. Ele é como se fosse alguém da família. Não é parente, mas é amigo. Nós precisamos de pessoas assim. Aquelas pessoas que estão perto de nós, sem querer nada em troca, só querem estar perto da gente. Aqueles que querem estar perto de nós porque nos amam. E esses que nos amam, muitas das vezes vão nos falar algumas coisas que vão contrariar os nossos erros. Mas é necessário ter amigos. É preciso de pessoas que nos ajudem a levantar quando caímos. Porque muitas das vezes na vida, nós caímos. E quando caímos, precisamos de uma mão amiga que se estenda a nosso favor. É por isso que Deus nos fala de família o tempo todo. A gente vai ver Cristo agindo em favor da família. Nós vamos ver Noé e a sua família. Nós vamos ver Deus agindo na vida daquela família e livrando eles de uma geração perversa. E isto é o propósito de Deus. Então, Deus ele quer que nós andemos em família, que nós andemos em companheirismo, que nós vivamos como igreja. Aquele que toma o caminho errado, aquele que quer andar sozinho, ele sempre vai se tornar vulnerável, como este homem que caiu na mão de salteadores. Mas também a palavra fala aqui, se dois dormirem juntos, se aquentarão. Existem noites frias na nossa vida. Existem dias que são gelados. E que nesses dias gelados, nesses dias em que o nosso coração está como uma pedra de gelo, às vezes pela dor de uma perda, às vezes pela dor de um momento difícil na vida, nesse momento nós precisamos de alguém que nos aqueça.
Nos aqueça com um abraço, nos aqueça com uma palavra amiga. Eu lembro um dia que eu fui a um velório de um pai de um amigo. E eu saí daqui de Teixeiras e fui para Belo Horizonte porque eu fiquei sabendo que o pai daquele amigo morreu. E quando eu cheguei lá e dei um abraço nele, ele falou: meu amigo, que bom que você veio. Eu só estava lá, eu não falei nada, eu só estava na hora certa ali com ele. E é disso que nós precisamos, é desse calor que nós precisamos, calor humano. Nós precisamos de calor humano, nós precisamos de pessoas perto da gente. É tão bom estar reunido com a família, é tão bom estar em família, porque esse calor nos aquece, o calor de estarmos juntos. Esses dias que os cultos voltaram, pelo menos no domingo, como é bom ver os irmãos, como é bom ver o rostinho de cada irmão chegando ali. Pena que nem todos podem estar ali, mas como é bom a gente estar ali juntos novamente, cantarmos juntos, orarmos juntos, lermos a palavra juntos. Isso aquece o nosso coração. E aqui fala que se dois dormirem juntos, se aquentarão. Nessas noites frias que nós temos passado esses dias, como é bom dormir abraçadinho com a esposa, como é bom dormir abraçadinho ali, sabendo que um está esquentando o outro. E eu quero te dizer que isso é propósito de Deus. Mas aqui fala também: se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Aqui agora está falando em tempo de guerra, em tempo de luta. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, uma guerra contra um inimigo invisível, que é o vírus. Mas nesse tempo de guerra, nós precisamos aprender a ajudar o outro. Se eu sei que o meu companheiro, se a casa dele está lá passando por essa luta, por essa pandemia, se este mal atingiu o lar do meu amigo, como é que eu posso ajudá-lo? Eu posso ajudá-lo em oração. Eu posso entrar em guerra em oração em favor dele. Quantas pessoas nós temos orado esses dias? Quantas famílias nós temos clamado a Deus nesses dias? Nós precisamos, nesse tempo de guerra, estarmos juntos, ajudando o outro. Porque se o inimigo se levantar contra um, o outro vai e o ajuda. Mas aqui no final fala assim: o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Por que o tempo todo falou de 2 e no final falou de 3? Essa terceira dobra do cordão é Jesus, é o Senhor na nossa vida, é o Senhor ajudando nesse companheirismo, é o Senhor ajudando nessas labutas e lutas da vida, é o Senhor nos aquecendo no dia frio, é o Senhor nos dando vitória no dia das guerras, é o Senhor estando conosco no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então a gente sabe que essa terceira dobra do cordão é necessária, é Jesus presente conosco, é aquele samaritano que parou e acolheu aquele homem que estava só, caído à beira do caminho. É Ele que estende a mão para a gente, é Ele que está conosco o tempo todo. Ele é a terceira dobra do cordão. E se Ele estiver na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, tudo vai dar certo, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. E é essa palavra que eu tenho para você hoje, e eu gostaria de orar por você. Pai amado, Pai querido, eu te peço a tua bênção, Pai, sobre cada um dos nossos ouvintes. Ensine eles a viver em família, ensine eles a viver, Senhor, em comunidade, ensine eles a viver, Senhor, em igreja, Pai. Nós precisamos um do outro, nós precisamos do calor um do outro, Pai. Nos sustenta nesse tempo, nos ajuda nesse tempo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer vitória para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus te abençoe com essa palavra, fique na paz do Senhor Jesus.